Olá, eu sou o professor Wallace Santana e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre Oracle Cloud Infrastructure. Hoje vamos falar sobre a arquitetura do OCI. Hoje nós vamos ver o que são regiões, o que são domínios de disponibilidade ou availability domains, o que são domínios de falha ou full domains, como se dá o projeto de alta disponibilidade e o que são compartimentos. Oracle Cloud Infrastructure tem presença global e está espalhado por todo o planeta. Então, em diversas partes, eles possuem data centers, onde os clientes podem provisionar seus recursos. No caso específico do Brasil, nós temos hoje um data center em funcionamento, que é o de São Paulo, e o de Vinhedo, que está planejado, que deve entrar em operação até o final de 2021. A arquitetura do OCI se baseia em três componentes. O primeiro componente é a região, que é uma área localizada geograficamente ao redor do globo, que é composta por um ou mais domínios de disponibilidade. Então, cada região pode ter de 1 a 3 domínios de disponibilidade. Cada domínio de disponibilidade, na verdade, é um data center que é isolado, mas conectado entre si por um link de baixa latência e com alta largura de rede. Por sua vez, cada domínio de disponibilidade é formado por 3 domínios de falha, que são grupos de hardware que são separados dentro de um mesmo data center, que são isolados dentro de um mesmo data center. As regiões disponíveis hoje são essas aqui da tabela. Perceba que algumas regiões já possuem os 3 domínios de disponibilidades previstos. Então são eles: 2 nos Estados Unidos, em Phoenix e Ashburn, um em Londres e outro em Frankfurt, na Alemanha. No caso do Brasil, a região de São Paulo, por enquanto, possui apenas um domínio de disponibilidade, mas em algum momento ele poderá vir a ter 3. Pelo menos essa é a ideia da Oracle frente à sua disponibilização de recursos de computação em nuvem. Quais os critérios que os clientes podem usar para escolher uma região específica para poder provisionar as suas necessidades? Então, o cliente pode levar em conta a localização, ou seja, ele escolhe uma região que é mais próxima aos seus usuários, de modo a oferecer a menor latência de rede possível e, consequentemente, o maior desempenho. Outro fator que os clientes podem levar em consideração é a conformidade, ou seja, muitos países restringem os dados, fazem uma restrição para que os dados dos seus cidadãos ou dos residentes do país fiquem em data centers dentro do país. E uma terceira característica que pode ser avaliada é a disponibilidade de serviços, ou seja, nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões ao mesmo tempo. A Oracle possui políticas internas que prevê que algumas regiões terão disponibilidade de serviços antes de outras, principalmente para serviços novos. Bom, quais são as características de um domínio de disponibilidade? Bom, um domínio de disponibilidade nada mais é do que um data center, que é isolado dos outros, de modo a oferecer tolerância a falhas e de tal modo que seja muito improvável que eles falhem simultaneamente. Ok? Então, nessa figura aqui, nós temos uma região. Dentro dessa região, nós temos 3 domínios
de disponibilidade, e caso um desses domínios falhe, aí existirão dois domínios que poderão continuar com a carga de trabalho do cliente. Estes domínios de disponibilidade não compartilham a mesma infraestrutura física. Por isso que é improvável que a falha de um domínio de disponibilidade afete os outros domínios. O que são domínios de falha? Cada domínio de disponibilidade possui 3 domínios de falha. Esses domínios de falha eles funcionam como se eles fossem um data center lógico dentro de um domínio de disponibilidade. Nós podemos pensar o seguinte: isso aqui é um data center. Dentro desse data center eu tenho um conjunto de racks, né, com servidores, equipamentos de rede, de armazenamento, que são isolados de outros conjuntos de hardware, composto por servidores, equipamentos de rede e equipamentos de armazenamento. De tal maneira que uma falha em um domínio de falha não afete os demais. Então, olhando essa figura aqui, nós temos uma região composta por 3 domínios de disponibilidade, e cada domínio de disponibilidade possui 3 domínios de falha. Este desenho, essa arquitetura, provê a tolerância a falhas desse serviço de nuvem. Como que se evita os pontos únicos de falha? Então, quando nós temos aqui uma região, nessa região nós temos exemplificado aqui nesse desenho 2 domínios de disponibilidade, e cada domínio de disponibilidade possui 3 domínios de falha. Ao provisionar nossos recursos para atender uma determinada aplicação, o ideal é que nós não coloquemos todos os recursos dentro de um único domínio de falha. Por quê? Porque se esse domínio de falha, por algum motivo, precisar ser desligado, passar por uma manutenção, ou acontecer alguma falha catastrófica, todos os recursos que estão aqui dentro ficariam indisponíveis. Então o ideal é que nós façamos a distribuição dos recursos em domínios de falha diferentes, em domínios de disponibilidades diferentes e, se possível, em regiões diferentes. Então, neste exemplo, nós temos uma aplicação formada por vários servidores. Esses servidores acessam um banco de dados, e esse conjunto de banco de dados aqui ele é replicado de um domínio de disponibilidade para outro domínio de disponibilidade, de tal maneira que, se este domínio de falha falhar, esta aplicação falha, este banco de dados falha, mas eu tenho a redundância deles do outro lado. Se por algum acaso este domínio de disponibilidade todo falhar, eu tenho a redundância disso aqui tudo em um outro domínio de disponibilidade. Então, a forma de evitar os pontos únicos de falha é distribuir os recursos em diferentes domínios de falha e em diferentes domínios de disponibilidade. No caso do Brasil, por exemplo, onde a região São Paulo possui apenas um único domínio de disponibilidade, a única forma de prover tolerância a falha seria distribuindo os recursos em domínios de falha diferentes. No futuro, quando houver uma segunda região, um segundo domínio de disponibilidade na região São Paulo, aí será possível os clientes distribuírem esses recursos em domínios de disponibilidades diferentes. Então, o projeto de alta disponibilidade ele envolve o quê? Usar os domínios de falha para proteger contra falhas
dentro de um único domínio de disponibilidade. Usar os domínios de disponibilidade para proteger contra falhas dentro de uma mesma região. E usar múltiplas regiões para poder se proteger de desastres que afetem, por exemplo, uma região inteira. Ainda que isso seja improvável de acontecer, mas existe uma pequena possibilidade. Então essa seria a forma de se proteger contra esse tipo de ocorrência. Por final, nós temos ainda o que nós chamamos de compartimentos. Compartimento é uma ferramenta administrativa que nada mais é do que uma coleção de recursos relacionados entre si. A ideia dos compartimentos, que é um recurso lógico, é isolar e controlar o acesso aos recursos por meio dos usuários de operações de TI. Então existe um compartimento que nós chamamos de compartimento root. Dentro desse compartimento root nós podemos criar outros compartimentos, e dentro de um compartimento nós podemos criar outros e outros e assim por diante. Aqui nós temos dois exemplos, né? Então tem um compartimento relacionado a ativos de rede, onde eu coloco os recursos de rede dentro desse compartimento, e um outro compartimento de armazenamento, onde eu coloco dentro desse compartimento recursos relacionados a ativos de armazenamento. Regras sobre compartimentos. Cada recurso ele pertence a apenas um compartimento. Os recursos de um compartimento podem interagir com outros recursos de outros compartimentos. Recursos e compartimentos entendam-se por recursos, máquinas virtuais, objetos de armazenamento, objetos de rede, etc. Esses recursos e esses compartimentos podem ser adicionados e apagados a qualquer tempo. Recursos que estão em um compartimento podem ser movidos para outro compartimento. Recursos que estejam em múltiplas regiões ou em regiões diferentes podem fazer parte do mesmo compartimento. Os compartimentos podem ser aninhados até 6 níveis. Para cada compartimento você pode escrever políticas onde você associa grupos de usuários, né, ou melhor, você dá permissões a grupos de usuários, e por meio dos compartimentos é possível analisar os custos e atribuir orçamentos para o controle dos recursos. Então nessa aula de hoje nós falamos o que são regiões, domínios de disponibilidade e domínios de falha. Vimos que os domínios de disponibilidade são isolados uns dos outros para prover tolerância à falha. Os domínios de falha, eles funcionam como se fosse um data center lógico dentro de um domínio de falha. E que os compartimentos são uma coleção de recursos que ajuda a isolar e controlar o acesso a eles. Aqui uma lista de links onde vocês podem obter material adicional sobre essas aulas, e na descrição desse vídeo também tem alguns links importantes que vocês podem acessar. E é isso. Muito obrigado.